Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, estamos fazendo um lançamento, uma inovação, porque muito felizes, inclusive, porque estamos tendo a colaboração do professor Dr. Edson Wittner, que está na Universidade do Rio Grande do Sul, nesse momento, na PUC, e de lá, da Pontifícia Universidade Católica, ele vai responder uma entrevista para nós. Estamos utilizando o sistema de transmissão e compreensão simultânea, e então vou apresentar para vocês o professor Dr. Edson Wittner. É um professor de graduação e programa de pós-graduação em História, coordenador do grupo de pesquisas Identidades Afro-Egípcias, coordenador do grupo de pesquisa Arte Sacra, Jesuítico Guarani e Luso-Brasileira e coordenador do grupo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Uma alegria e uma honra muito grande para o Dr. Edson Wittner fazermos a sua entrevista, e eu deixo aos seus cumprimentos, então, aos nossos internautas, aos nossos estimados acompanhantes e amigos de Espaço Homem. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos que assistem à TV Espaço Homem, cumprimentar a todos que estão para partilhar com a gente esta entrevista. O objetivo desta entrevista hoje é prestar uma homenagem ao Dr. Edson Wittner, porque ele vem trazendo um bom apoio a todos nós da equipe Espaço Mulher e Espaço Homem, e também colaborou muito agora com 3 colegas que participaram de uma pesquisa referindo-se ao dia 11 de fevereiro, em que a ONU comemora, incentiva o acesso às meninas à área das ciências e também o reconhecimento e o desenvolvimento das mulheres na área científica. Então nós estamos muito gratas por esse apoio, e elas também, e nós vamos homenagear pela primeira vez um homem que nós acreditamos que merece essa homenagem. Dr. Edson Wittner, ele está sendo reconhecido por nós no artigo 25 da Plataforma de Ação da ONU, da Conferência Mundial em Beijing, que este ano completa 25 anos. E o artigo 25 diz: encorajaram os homens a participar plenamente de todas as ações orientadas à busca de igualdade, reconhecê-los e homenageá-los. Então, estamos muito gratas por essa oportunidade, honradas mesmo, nossa modesta homenagem, e deixo então as suas considerações de ser o nosso homenageado. Quais são as suas palavras agora? Olha, estou assim muito feliz, por partilhar essa celebração de reconhecimento, de forma que quando cada um dos pesquisadores ou pessoas de um grupo ela é valorizada, todos crescem também. Esse é o segredo de uma valorização de um professor, de um aluno, de um grupo, E você estava falando, Elizabeth, desta plataforma, da ONU, esse movimento que surgiu em 1995, ele realmente traz uma nova linguagem, para fazer uma ruptura com a história, no bom sentido. Nós tivemos, na nossa história universal, a nossa história do mundo, uma desvalorização muito grande das mulheres, que ficaram como a segunda classe, como mulheres que não tinham vez nem voz na sociedade. Para termos uma ideia, por exemplo, só em 1932 que as mulheres tiveram espaço para votar. E isso foi muito importante. Então, esta plataforma da ação da ONU, há 15 anos atrás, ele quer fazer uma reforma, uma revolução na história.
Então, realmente, nós temos também entender que o que ela objetiva é que sejam tratadas e, digamos, exterminadas, né, as discriminações e quaisquer tipos de violências contra as mulheres, quer sejam na igualdade profissional e remuneração, na questão dos acessos aos direitos e à justiça, né, que elas não sofram assédio moral, perseguição psicológica, abuso financeiro, e tenham, sem dúvida, a condição de se inovarem cientificamente, culturalmente e acesso a cargos de liderança. Então, na sua opinião, esta plataforma está adequada com o que o senhor acabou de falar para nós, dessa digamos assim, de um justo enquadramento da mulher no século XXI? Sim. Isso nos faz nos dar conta, né, que todos nós, em todas as áreas do conhecimento, seja na nossa própria casa, né, tenhamos uma nova visão de que é possível trabalhar em conjunto, né, com aqueles ideais e princípios também de família, ou mesmo de tribo. Nós temos que aprender a trabalhar em tribo hoje, né? O grupo é muito importante, né? E nesse grupo trabalham pessoas, né? Trabalham mulheres, homens, independente de raça, de cor. E quando a gente consegue sincronizar tudo isso, nós observamos que temos uma energia muito grande. Quando nós conseguirmos, né, unir essas forças, né, de gênero, de igualdade, o barco anda melhor. Então, quero informar ao senhor que as 3 suas colegas, particularmente a mim, disseram que o senhor é um dos mais estimados professores, que elas são muito gratas ao todo o apoio que o senhor deu a elas, para o desenvolvimento delas, para o trabalho delas, para o respeito ao desenvolvimento delas, que é um grande colaborador, tá? Isso estou sendo uma porta-voz das avaliações das suas colegas, né? E estou um pouco emocionada, até porque o senhor está sendo super bacana com a gente também, não é? Então aqui também tem que reconhecer. E nós estamos nessa homenagem, então, às 3 doutoras: a professora doutora Natália Pietra, a professora doutora Marlise Maier e a professora doutora Mônica Karavarsky. Todas elas são exitosas no estudo das condições das mulheres, não é? Inclusive assim, analisando as pioneiras com a situação atual, e até é muito triste, parece que nós retrocedemos, né? Parece que as nossas pioneiras eram mais exitosas, tinham mais colaboração, ou mais determinadas, venceram mais desafios, né? E muito interessante todas as obras de todas elas, e eu quero saber o que você está pensando de ser homenageado assim pelas suas colegas, esse reconhecimento delas. Para mim foi uma surpresa, né? Algo assim que veio também, do meu ponto de vista, muito naturalmente, porque eu faria e faço a mesma coisa para elas, né? Pesquisadoras que estão fazendo a diferença na sociedade. Sabemos hoje que essa linguagem de valorização das mulheres, do seu trabalho, ou qual o tema que for trabalhado, ou do voto da mulher, né? Agora nós estamos começando, eu vou dizer assim, por essas iniciativas de pesquisa, a termos mais livros para ler. E quanto mais o número de leitores, mais aumenta o nível da consciência, né? Mas para que aumente o nível da consciência, é necessário termos informações certas, estudos certos e com mapas e conceitos bem definidos. O que se percebe também é que o senhor é um homem desafiador dos costumes que prejudicam as pessoas, né, a sociedade. Então, nesse seu desafio, o senhor não coloca aquelas coisas que estão velhas, rancorosas, dos comportamentos, né, que dividem e que não somam, né?
E ter pessoas que estão apenas num cargo, digamos, de título para fazer de conta que está preenchida a vaga e não dar a oportunidade dessa pessoa para o seu crescimento, desenvolvimento de potencial, né? E estimular para que ela realmente ultrapasse barreiras e ajude outras que estão em uma situação precária, muitas vezes, como elas mesmas falaram várias vezes, não é? O que se observa no Senhor é um grande exemplo para todos os homens atuais, principalmente os jovens, né? Os idosos, eles talvez já não tenham mais condições de aprender alguma coisa nova, né? Refazer seu comportamento. Muitos nem estão atualizados com a tecnologia, por exemplo, dependem dos jovens, né? Porque já estão embotados na forma de aprender, né? E esse aprender também está errado socialmente, de entender as mulheres como parceiras, as mulheres como oportunidade de iniciarem alguma coisa, mesmo que fragilizadas, elas têm oportunidade de tentar, de buscar conquistar, e eles seriam os aliados. E assim os homens mais jovens, como o senhor, né, já têm uma outra visão de parceria e colaboração com as mulheres. Como que o senhor tem observado os seus colegas mais jovens e os mais antiguinhos em relação à colaboração com as mulheres? Sim, eu vejo e observo, né, com as meninas que estão começando, mesmo no segundo grau, fazendo exposições de ciência, o que se percebe que quando não tem espaço, às vezes a sociedade não dá espaço para os jovens, né? Fazer um trabalho na comunidade, para fazer um trabalho de pesquisa. Muitas vezes nós somos os culpados, né? Talvez até por não dar o exemplo, porque se o jovem ou pesquisador não tem um ponto de referência, né? Assim como eu tive de outros, né? Que para mim foram espelhos, né? Na pesquisa, às vezes se percebe que não tem mais chão, né? Então é necessário criar espaços para o diálogo e espaços para os jovens hoje ter a sua oportunidade na sociedade. Os jovens têm que se espelhar em pessoas que são exemplo, né? Que ele diga assim, eu também quero ser assim, eu também vou aprender a fazer esse discurso, eu também vou buscar estudar isso aqui, eu vou entender essa lei, eu quero ser um indivíduo vencedor. Quer dizer, tem que ter um espelho das lideranças atuais, não é? E isso está bastante difícil, me parece, para a juventude, não é? Sim. E, Elizabeth, o que significa exemplo, né? Não são pessoas perfeitas, né? São pessoas que estão sempre buscando o melhor, mesmo com dificuldade, mesmo com limitações, né? Não é o super-homem da televisão, né? Os super-heróis lá que é diferente a coisa, o mundo é diferente, né? Então, por exemplo, numa comunidade onde tem um bom professor, uma boa professora que a vida toda trabalhou pela educação, isto é um exemplo, né? Ela não foi ela é, para dizer a verdade, uma heroína, no bom sentido falando, na vida real. É uma liderança natural, né? Liderança moral, se diria, ok? Porque elas viram um exemplo, né, a ser seguido, né? Então isso é muito importante. Eu acho que talvez essa falta de referência para a juventude, não é? E também é para as pessoas se espelharem no sentido de conquistar cargos por mérito, né? Para ultrapassarem os desafios, né? Senão é muito fácil. Chegam assim e oferecem, eu te dou um mensalinho aí, né? Para você conseguir o que você quer na vida, ou para você ficar quieto. E enquanto que a pessoa tem a honradez, né? Aquele sonho de crescer, construir, né? Vencer por si próprio, ser um exemplo para os demais que virão, como o senhor está dizendo, que os alunos se espelhem nele, não é? Tendo como aquele a ser seguido. Então, eu creio que os mestres, os doutores estão realmente numa nova missão, numa nova etapa, né?
de ensino, de serem luz também para esses alunos, para dar condição para que eles sejam seres líderes sociais também, não é? Sim. Falando em pessoas de referência, né, Elizabeth, na sociedade, né, eu acredito que nós podemos começar em vários níveis, né? Por exemplo, em cada município, não importa o tamanho do município, né? Mas eu acredito que nós podemos lembrar daquelas pessoas esquecidas na sociedade, né? Que às vezes os livros não têm espaço nos livros, né? Da primeira professora aqui do município, por exemplo, né? Quem foi a primeira professora do município de São Paulo, etc., né? Quem foi? O que faziam? Como é que era? Nada registra, né? Nenhuma informação. É por aí a coisa, né? Então, nós temos um compromisso também com o passado, né? De muitas histórias que ficaram por ser escritas, né? E, às vezes, histórias coloquiais da vila, que às vezes a gente escuta pelo que o avô falou, né? Mas isso não teve espaço de um reconhecimento, e isso é muito importante, né? Na medida que a gente consegue olhar com outro ângulo e olhar para trás, e vermos, por exemplo, na Amazônia, eu tive a oportunidade de morar 2 anos lá na Amazônia, e em seguida eu escutava histórias de pessoas, de homens e mulheres que trabalhavam lá na seringa, né? Olha que trabalho bonito, isso é maravilhoso, né? E essas histórias, olha, que tinha que levantar cedo, ir para o mato, etc., isso não é contado. Então, o que é contado? Quanto é que é o quilo, quanto é que custa o saco, etc., né? E as pessoas, né? Não tem a oportunidade de entender a história, né, o desenvolvimento profissional deles, a convivência com a sociedade, enfim, eu compreendo. Então, professor, até muito bem recordado que o senhor está informando, nós tivemos aqui em São Paulo um exemplo bastante bom para citar, né, que era o primeiro deputado negro, me parece que até foi o único até agora, né? E quando ele ficou na Comissão de Direitos Humanos, independente de partido, né? As pessoas às vezes tudo leva para partido. A gente tem que olhar a pessoa e as atitudes dela, né? A Assembleia Legislativa era lotada de população, de comissões, sabe? A sociedade participava, era tudo muito exitoso. Depois que houve o falecimento dele, não houve mais uma outra liderança. E também não sei por que não reconheceram a ele como um grande líder de direitos humanos, e ainda por cima o primeiro e único negro na época, né, sendo eleito. Como o senhor disse, tem certas coisas que estão na sociedade, no dia a dia, que a gente pode reconhecer aquele valor, o quanto isso beneficia, digamos assim, socialmente, para as outras pessoas o exemplo dele. Por que apagar um exemplo que é tão exitoso e que transforma todas as outras pessoas da mesma forma, digamos assim, como um exemplo, como um herói social atual, ou não é? Sim. Você falou em assembleias, né, Elizabeth? Quando eu morei lá no interior lá de Camaquã, eu não sabia, por exemplo, que existia uma Câmara de Vereadores, né? Eu fiquei só sabendo depois, né? Como é importante a política, né? No bom sentido falando, né? Um bom vereador, um bom deputado, um bom senador, isso faz a diferença, né? Isso a sociedade vê logo quem está justamente ajudando a comunidade, né? Ou ao contrário. O senhor faz uma referência muito boa de dizer que não sabia onde era. Aqui nós fizemos vários eventos, chegando a 3, 4 eventos anos, né? E convidávamos alguns professores doutores, eles não sabiam nem o endereço da Assembleia. E chegavam lá maravilhados e diziam assim: eu vou um pouco antes, tu tem alguém para me mostrar como é lá dentro? E tinham coragem de dizer: eu nunca vim aqui. E são professores doutores, autores de livros. Eu ficava muito, até assim, nem acreditando, né? Mas isso aí é uma falha das instituições.
que não abrem a oportunidade, as portas, né, com suas relações públicas para a visitação até mesmo das universidades, né, que já estão numa fase totalmente avançada de ensino e transformadores, não é mesmo? Sim. Eu acredito, né, Elizabeth, que o espaço acadêmico, a universidade, né, por ter intelectuais e ter posturas éticas, né, é o melhor ambiente, né, para que essas relações de igualdade, de respeito mútuo na pesquisa, né, sejam um exemplo, né. Eu acredito que a universidade ela tem esse papel, né, de ter o seu espaço. O papel da universidade é o conhecimento, né? E esse conhecimento está a serviço da sociedade. Certo. Então, também a gente percebeu pelo seu trabalho aí que foi amplamente divulgado, né, da múmia, nossa múmia estimada do século aí, não é? E o que me sensibilizou muito conversar com o senhor naquela ocasião é que assim, o que está mesmo após a morte da gente, mesmo centenas de anos, ao examinarem qualquer parte nossa, vai ser contada a nossa história, as nossas doenças, né? Eu acho que isso, assim, nós temos que ter uma humildade muito grande diante da vida e da morte, e que ninguém passa, né? Que nossos genes, mesmo centenas de anos depois, vão contar quem nós fomos, como nos alimentamos, do que morremos. É uma coisa extraordinária a pesquisa dos senhores. Eu acho que é um grande benefício social e fico muito grata, muito emocionada da sua entrevista, lançando aqui essa nova oportunidade para nós. Na prática, quem aprendeu mais fomos nós, né, Elizabeth? As pessoas que se envolveram na pesquisa, e somente dessa vez eu fui me dar conta, né, do sentido da morte, o significado da morte, até por pesquisar um crânio de múmia, né? E eu percebi que isso faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Por exemplo, se os peixes, as aves, as árvores não parassem de crescer ou nunca morressem, não teria espaço na Terra, né? Então, a morte ela faz parte, né, da vida, nesse sentido, né? Então, a cultura egípcia, olha que interessante, né? Cada povo, não importa qual povo, lá no Egito, ou na Arábia, ou lá no Sudão, a gente aprende, né? Porque são pessoas humanas que estão ali. E essas pessoas humanas que eles eram, né, a resposta para a vida. Ou seja, a pergunta é como responder à vida. E essa resposta, ela preenche o cotidiano, né, com tradição, com coisas que deram certas, né, ou fazer uma cacimba, ou abrir um açude, ou plantar uma árvore. Então, isso respondeu à vida. E essa tradição histórica, nós podemos voltar ao passado hoje, graças a Deus, né, com toda a literatura, com pesquisas sérias, e trazermos o que é de bom de lá. Assim como você falou, nós hoje aqui estamos semeando aquilo que há 2000 anos depois de nós vão colher aquilo que semeamos aqui. É interessante também o que o senhor está expondo no sentido que dialogamos hoje com algumas das suas colegas, é que no dia a dia nosso, nós estamos sendo registrados por alguém e provavelmente isso possa fazer parte da história. Porque ninguém sabe o que está fazendo hoje, se é importante ou não. Alguém está observando. E essa observação poderá estar nos registros de alguém, um documento, algo assim, uma foto, um depoimento. Né? Pelo que eu compreendi, seria isso. Quer dizer, o dia de hoje das pessoas, certo ou errados, um dia poderão estar fazendo parte do acervo da história. Poderão registrar num livro, num arquivo. E eu acredito que o melhor documento, né, para a nossa história, para o futuro, como você falou, né, é a ação, é trabalhar em conjunto. Esse é a nossa melhor carteira de identidade, né? É a tua carteira de identidade e a tua história. Então, um dia eu estava falando aí com pessoas, né, sem criticar, né, Elizabeth? Edson, quando você morrer, você vai querer ser incinerado? Hoje não.
né, não vou querer mais, eu vou querer continuar com meus ossos, né, para que talvez no futuro tenha algo a mais, né. Sim. Então é um princípio que eu fui mudando, né, sem criticar quem tem esse princípio, né, naturalmente, né. Então, eu quero, assim, puxar um pouco mais pelo senhor para mostrar toda a beleza do seu conhecimento, inclusive são perguntas espontâneas, as respostas foram espontâneas, e mostrar que o senhor, mesmo tão jovem, não é? Com toda essa galhardia da sua formação e de ser tão querido pelas suas colegas. Também tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Euler, que se referiu muito bem à sua pessoa, não é? Então, se percebe que o senhor, além de ser um líder na área das ciências, na área da história, o senhor é um líder social muito estimado por todo mundo, e eu quero deixar aqui meus cumprimentos ao senhor nessa nossa homenagem, e reconhecer mesmo assim, tenho certeza que chamará muita atenção também as pessoas que estão na linha humanitária, de ver todo o benefício que o senhor está fazendo para nós mulheres, acreditando, apoiando as iniciativas como a nossa, que é tão simples, mas tão limpa, né? Então, eu deixo meu agradecimento também nesse aspecto. Quem agradece sou eu, né, Elizabeth, esta partilha, né? Eu acredito que isso faz parte da caminhada e isso dá força para todos nós. E com todas as pessoas, a Mônica, o Euler Ribeiro, do Norte, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, nós temos muito o que fazer para a sociedade. Sem dúvida. Então, meu agradecimento mais uma vez, uma honra muito grande. Deixo para as suas despedidas, então, aí, dos nossos internautas, das nossas internautas, que devem estar, né, querendo acompanhar essa homenagem que fizemos aí, muito justa, por sinal, e reconhecida pelas suas colegas. Eu gostaria de deixar o meu recado, o meu grande abraço, né, a todas as pessoas que estão acompanhando esse diálogo na TV Homem, e dizer que todos nós somos parceiros, homem, mulher, todos os gêneros, né, para fazer uma sociedade melhor. Então, muito obrigado por tudo. Então, nós aqui temos que agradecer, né, mais uma vez, tá? Principalmente essa sua boa disposição em colaborar conosco nessa experiência inovadora para nós, difícil, viu? A gente ainda é muito pequenininho, né? Tem que aprender tudo. Mas estamos muito agradecidas, muito honradas, tá? E um grande abraço às pessoas que estão aqui nos assistindo, homens e mulheres. E estou muito grata também de alguns homens internacionalmente que têm escrito algumas coisas no sentido de incentivo para nós e algumas lideranças nacionais. E a gente está aprendendo a fazer algo ainda, né, que já fizemos há mais tempo para as mulheres, mas me parece que a gente está acertando, viu, professor? Está havendo um apoio masculino. Eu ainda, Elizabeth, gostaria de comentar algo, né? Para esse ano de 2020, se nós quisermos começar uma nova história, nova não, continuar a história, né? A pesquisa em todas as áreas, eu acredito que o perdão, né, é um grande nome para esse ano, né? Coisas do passado, etc., né? Vamos passar a borracha nisso aí, assoprar, e para cada situação sempre é possível começar de novo. Há um pensamento que diz assim, ninguém nada nas águas que já passaram, né? A gente nada nas águas que estão por vir. Muito grata, professor, de coração mesmo, a nossa gratidão total. Olha, homens, acreditamos que vocês gostaram de todo esse nosso empenho, dessa entrevista extraordinária, né? Estão aqui os contatos do professor Dr. Edson Hittner. Ele também faz palestra, tem os livros dele, está à disposição. E um grande abraço a todos os homens, né, e as mulheres que estão também aí acompanhando. Temos 2020 inteirinho para fazer a base de um decênio. Até 2030 tem muita coisa maravilhosa para a gente fazer. Que tal? Até a próxima edição da TV Espaço Homem.